Capítulo 3. Eu balancei a cabeça calmamente com as palavras do médico. O tumor não identificado que estava sobrecarregando seu coração desapareceu como se nunca tivesse existido. Disse o médico empolgado enquanto arrumava os óculos. Pode haver esperança agora se continuarmos com a operação. Talvez, um pouco mais. Não, obrigado. Eu já sabia que a cirurgia no meu coração não adiantava. Não, pode ser útil, mas o que isso significaria? Vida útil restante, 329 dias 20 horas e 37 minutos. Já conheço uma maneira melhor. Então, boa sorte. Saí rapidamente do hospital e respirei o ar frio. Chutiu. Tentei respirar um pouco de ar fresco, mas o ar da cidade estava sujo. Ainda assim, me senti bem. Meu coração batia como se estivesse livre. No começo eu pensei que era um sonho. Um sonho de ser convocado para um mundo estranho e duelar com um poderoso gladiador que era chamado de protagonista. No entanto, não era um sonho. Logo depois de acordar, deitado no meu quarto havia equipamentos meio quebrados como o meu corpo. Uma sensação refrescante brotou dentro de mim antes que eu pudesse pensar em quanto tudo isso custaria. Não importa o quanto eu corra, não importa o quanto eu me exercite, meu coração não dói mais. Não, é melhor dizer que estou em melhor forma do que antes. Sua vida útil foi estendida e sua condição enferma parou. Quando sua vida terminar, sua condição enferma retornará. As palavras da mulher que chamo de interface me acalmaram. Por enquanto só posso viver mais um ano. No entanto, não foi o fim. Nome, e o seu Dan, nível 19. Atributos. Força, 17, resistência, 17, agilidade, 18, vitalidade, 1, mana, 1 talentos. Esgrima, A+, intuição, A, atirador de elite, C, caça, D, culinária, D, habilidades. Caça de protagonistas nível 1. O próprio fato de que minhas habilidades aumentaram. Não pude deixar de admirar a janela de atributos que foi mostrada como um jogo. A ciência moderna tem sido quantificada há muito tempo, mas mesmo isso não foi tão detalhado. Houve algo que se destacou, foi o nível 19. Segundo a explicação da interface, o nível é uma espécie de limiar que o ser humano pode alcançar. As habilidades não podem ser superiores ao nível. Pelo contrário, seu nível é seu limite. Você pode aumentar seu nível e aumentar o limite de suas habilidades caçando protagonistas. Em outras palavras, eu era apenas nível 17 antes de caçar Gilitender, então aumentei meu limite em 2. Talvez eu seja mais forte do que quando estava no meu auge. O que significa o nível 19? Um homem adulto típico é nível 10, enquanto um medalhista de ouro médio está entre o nível 15 e 16 em competições olímpicas anteriores. ERM. Se for esse o caso, não significa que meu eu passado foi o pico que os humanos normais poderiam alcançar? Eu não posso acreditar que sou Rank F. A existência de superpoderes era realmente muito boa. Um talento de esgrima. Tendo vivido toda a minha vida sem bons talentos, agora eu tinha um. E é esgrima. De alguma forma, meu coração estava cheio. No entanto, a interface havia mencionado que eu não atendia aos requisitos físicos para absorver totalmente a esgrima do próprio Gilitender, mas isso não importava. O fato de eu ter um bom talento agora é tudo o que importa. O que aconteceu com o cara que eu matei? Morte permanente. Agora, a lei da causalidade desse mundo voltará ao normal. Os protagonistas são aqueles que forçam a lei da causalidade a dar-lhes todas as bênçãos de seu mundo. É assim que a interface uma vez descreveu como os mundos acabam sendo arruinados. Verifique os pecados que Gilitender cometeu. Assassinato, intimidação, chantagem, extorsão, agressão e, eu tive um pressentimento, mas isso não era brincadeira. Claro que nem todo protagonista prejudica seu mundo.
Mas a maioria dos protagonistas está distorcendo a causa e o efeito, e muitos mundos estão sendo destruídos no processo. Isso me deu uma boa desculpa. Se eu vou matar de qualquer maneira, matar os bandidos não me faria sentir menos culpado? Eu queria receber a próxima missão imediatamente, mas tinha outra coisa para fazer antes disso. Primeiro, tive que comprar um novo equipamento. Esta batalha danificou a maior parte do meu e vai demorar um pouco para consertá-lo. Enquanto isso, havia apenas algumas coisas a fazer. Confira o talento a mais recém-adquirido e treine minha força física que regrediu devido à minha saúde nos últimos meses. Você é Rank F agora, mas depois de desenvolver totalmente esse talento, se tornará mais forte do que pode imaginar. E no Rank C, você estará no reino dos gênios. Maior que. Também me disseram que eu era um gênio quando se tratava de fotografar. Claro que atirar foi útil, mas se você acha que foi o suficiente na indústria de caçadores, não foi. Armas não faziam muito bem em comparação com superpoderes. Mas a esgrima é diferente. A lâmina de éter era uma arma que certamente poderia ferir monstros como superpoderes ferem e era a melhor combinação para caçadores com habilidades fortes. Eu também era apenas um humano normal, então tive que usar lâminas de éter, mesmo que fosse de perto. Se esta esgrima é real. Encontrei uma academia com uma placa antiga que diz, Gelgang Jin. Desde o meu terceiro ano de caça este era o lugar que eu visitava, e também era um lugar onde muitos aspirantes a caçadores sangravam e suavam. Era um lugar onde muitas pessoas fisicamente aptas visitavam porque o diretor desenvolveu um método para controlar o físico com muita habilidade, mas poucas pessoas vinham aqui agora porque o método se tornou comum. Não era de admirar. Mesmo que o diretor fosse melhor em treinar seu corpo do que qualquer outra pessoa, sua habilidade não passava do Rank C. Embora seja verdade que é bom o suficiente, havia muitos ginásios administrados por fortes caçadores de Rank A aposentados, então não há necessidade de visitar aqui. É o seu Dan? A academia estava cheia de homens musculosos suados e um deles, um treinador de corpo grande, reconheceu e se aproximou de mim. Você acabou de sair do hospital? Sim. Está se sentindo melhor do que da última vez? Naquela época você estava em uma condição terrível. Este treinador de ginástica costumava me visitar às vezes com o diretor, mas se lembravam de mim quase morrendo, então foi uma surpresa para ele que eu estivesse aqui. Estou bem, estou quase melhor. Não é melhor, mas foi parecido. E o diretor? Há um estagiário no escritório do diretor no momento. Você gostaria de ir ver? Estagiário? Aspirantes a caçadores costumavam ser chamados de trainees ou estagiários. Lamento dizer isso, mas é interessante que ainda existam pessoas que procurariam o diretor Kim. Então vamos. Quando bati na sala do diretor, ouvi uma voz familiar. Entrando na sala, vi a careca do diretor Kim e uma jovem europeia com lindos cabelos loiros bebendo café instantâneo em um copo de papel. Ah, e o seu Dan? Já saiu do hospital? Por que você não me contou? Saí ontem. Bem, sair do hospital não precisa ser dramático. Não teria sido dramático se eu não contasse a ninguém em primeiro lugar. Essa garota. Você provavelmente já ouviu falar. A família Costantini na Itália, famosa por sua esgrima. Sim, já ouvi falar. Ela é a filha mais velha. O nome dela é Celeste Costantini. Celeste, fiquei apenas um pouco surpreso quando ouvi o nome familiar. Você é filha do Sr. Salvatore Costantini? Sim, você o conhece? Eu conheço. Embora o caçador italiano, Salvatore, fosse famoso por ser Rank S na época, tive uma boa impressão dele porque ele me tratou bem como um Rank F. Você sabe, eu ensinei algumas técnicas físicas nos velhos tempos. Depois de aprender comigo, ele disse que ganhou a iluminação, então enviou sua filha em algo como uma viagem de campo desta vez. Então ele deu de ombros e soltou um suspiro.
É por isso que ela vai ficar aqui por alguns meses. Para ser honesto, não há nada para ensinar. O quê? Você, garotinha, é um gênio. Você tem 17 anos agora, mas já tem a força do Genkidê e um ótimo físico. Isso é loucura. Aspas. Genkidê com menos de 20 anos. Houve casos ocasionais como este. Eles foram chamados de gênios. Para ser honesto, não tive escolha a não ser me surpreender. Ainda assim, é muito educada. Quando eu lhe ensinava algo, você acenava com a cabeça e aprende com seriedade. Eu até te deixei lutar com os outros, mas honestamente, sabe o que quero dizer e talvez já saiba que não há mais nada a aprender aqui. Mesmo que não tenha dito nada. Bem, certamente. A família Costantini já teria visto habilidades de Genkidê e vários mestres de esgrima dentro da família. Treinadores de Genkidê e diretores de Genkidê eram bons como uma espécie de teste, mas não os beneficiaria se fossem mais fracos do que haviam experimentado em casa. Salvatore parecia ter enviado Celeste para a Coreia do Sul com o método do diretor Kim em mente, mas muitas coisas mudaram de lá para cá. Ela não tinha nada a ganhar aqui. É por isso que Celeste já está mostrando uma expressão de não interessada com tudo o que está acontecendo na Coreia. Faz apenas uma semana. Não posso simplesmente renegar a pedido de seu pai Costantini, então acho que terei que encontrar algo para você fazer. Honestamente, é muito problemático. Depois de ouvir as palavras do diretor Kim, senti muita pena dele, mas o que posso fazer? Por acaso você é um caçador ativo? Celeste me perguntou em italiano e o diretor Kim tentou traduzi-lo, mas eu também conseguia falar conversas simples em italiano. Eu sou Yu Seo-dan, um Rank F que trabalha como caçador. Ah, Rank F, caçador comum. Sim. De alguma forma, a franqueza era como ter um balde de água fria derramado em mim. Ela realmente não parecia estar interessada em nada aqui. Perguntei ao diretor. Diretor, onde está minha bebê favorita? Bebê? Ah, sua espada de madeira? Reticências. Sempre achei estranho, mas por que você chama a espada de madeira de seu bebê? Esqueça a espada, porque você está tendo esses pensamentos lascivos? Que cara estranho. O diretor pegou uma espada de madeira que eu costumava usar. Não o uso há mais de 10 anos, mas ainda parece a mesma. Sem querer, segurei o cabo da espada de madeira na mesma posição que minha lâmina de éter e, naquele momento, senti arrepios. Eu estive segurando assim todo esse tempo. A sensação da espada de madeira era estranha. Não, tinha sido o mesmo toda vez que eu segurava uma espada. Só agora percebi. A maneira como tenho lutado até agora foi uma merda. Lentamente, apontei a espada de madeira para o ar e a trajetória da espada ficou claramente visível aos meus olhos. Como balançar e matar um inimigo com certeza? Qual parte eu posso cortar perfeitamente? Eu me perguntava. Foi uma trajetória perfeita que me deu arrepios por toda parte. Uau, o que é isso? As inúmeras batalhas pelas quais passei na minha vida vieram à mente e desapareceram. Os numerosos inimigos que me levaram à beira da morte não eram páreo para esta espada. Uma força tão avassaladora e perfeita. Este foi um talento Renkia, o limiar de gênios que podem pavimentar o caminho para a vitória. Eu posso ver aquela estrada. Como subjugar efetivamente um oponente. Como usar menos esforço, cortar e balançar. Como nunca perder. Algum problema? Não, minha espada favorita parece mais leve. Mais do que isso, diretor, faz muito tempo que eu não tenho uma luta. De repente parei de falar e olhei para Celeste. Não importa o quanto eu ganhei em esgrima, não posso vencer um Rank C. Talvez seja difícil até testar esse talento. Mas e se eu for contra um trainee de caçador com força Rank D? Se ela vem de uma família que é bem versada em esgrima. Talvez eu possa testar isso. Senhorita Celeste, você parece bem entediada, então gostaria de treinar comigo?
O diretor Kim me parou quando a viu parecendo um pouco perturbada. Você, o que é? Não se sente bem, não é? Então, eu tenho que me exercitar e este será meu aquecimento. Mas mesmo assim, eu não contei a ninguém próximo a mim que eu tinha um problema cardíaco. É irônico. Apenas o mestre da guilda, que não é próximo a mim, sabia que eu estava morrendo. O diretor com um olhar cauteloso falou. Aquela criança tem a força de um Renkide. Eu entendi o que o diretor quis dizer. Foi uma razão semelhante para Celeste não estar feliz com minha oferta. Talvez, se treinarmos aqui, eu certamente vou perder. Mas eu era um veterano de 15 anos e isso não era algo insignificante. Celeste abriu a boca devagar e com um tom completamente indiferente ao nosso confronto falou. Enfrentei 3 veteranos de 10 anos que são caçadores e espadachins comuns na minha família. Ah, cara! Acho que conheço todos. Obviamente a esgrima deles era excelente. Eu aprendi muito, mas, então, como se ela estivesse me dizendo para parar. No momento em que despertei um físico Renkii, eles não eram páreo para mim. Todos os 3. Disse Celeste. Isso é verdade. No momento em que desperta um físico Renkii, você entra no reino do super-humano além dos humanos normais. Em outras palavras, não importa o quanto os caçadores Renkief lutassem, nem era uma luta. Ela estava perto de despertar para o Renkide. Então estava me dizendo para parar de pensar nessa luta sem sentido, porque eu não seria páreo para ela. No entanto, ela só parece inofensiva para mim agora. A propósito, você sabia? Apenas. O caçador Salvatore Costantini, que uma vez abalou o mundo com uma única espada, foi recentemente promovido ao rank SS. E é uma das 37 pessoas desse tipo no mundo. Quanto orgulho essa criança tem de sua família e de seu pai. Eu ganhei uma luta cara a cara com seu pai. Ou seja, eu tive essa ideia. Certo, eu sempre quis ver as habilidades de outro caçador veterano. Foi uma provocação suficiente para fazê-la segurar uma espada de madeira.